Não, calma lá. A palavra da vítima é suficiente para condenar um homem? Estão dizendo por aí que no Brasil basta a palavra da suposta vítima para condenar um homem. Que a Lei Maria da Penha e as decisões sobre crimes sexuais criam uma espécie de superpoder para a vítima, onde a acusação dela já pode ser considerado como sendo uma sentença. Eu queria saber, antes de nós aprofundarmos sobre o assunto, se na tua visão isso é verdade. Se no direito as coisas são realmente assim tão simples e automáticas. Deixa aqui nos comentários. No âmbito jurídico, a resposta é não. E hoje vamos entender o que a lei e os tribunais realmente dizem e o que estão distorcendo nessa história. Primeiro, o básico. O nosso Código de Processo Penal, no artigo 155. Ele proíbe que um juiz baseie uma condenação apenas em provas colhidas na fase de inquérito. Ou seja, na delegacia. A prova, ela precisa ser confirmada em juízo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, ou seja, o momento em que o homem vai conseguir se defender dessa acusação. Isso já derruba a ideia de que uma simples acusação inicial resolve tudo. Eu estarei gravando outros vídeos falando sobre como é a tua atuação, a atuação do teu advogado na fase do inquérito policial, aquela fase onde existe um processo de investigação na delegacia. Lá também você consegue se manifestar, se defender, apresentar provas para convencer o Ministério Público para que ele arquive essas acusações. Pois bem, continuando aqui, a regra de ouro do processo penal é a presunção de inocência. Para condenar alguém, o juiz precisa ter certeza da culpa, com base em um conjunto de provas robustas. E se houver dúvidas razoáveis, o réu, a pessoa que está sendo acusada, deve ser absolvido. É o famoso princípio indúbio pro réu. Então, de onde vem essa acusação? Ela vem de uma interpretação específica para crimes que, pela sua natureza, acontecem às escondidas, sem testemunhas. Pense em casos de violência doméstica ou crimes sexuais. Muitas vezes, a única pessoa presente, além do suposto agressor, é a suposta vítima. Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça entende que a palavra da vítima tem especial relevância, mas relevância não significa prova absoluta. O que os tribunais exigem é que a palavra da suposta vítima seja firme, coerente e, o mais importante, corroborada com as demais provas. A palavra dela não pode estar isolada no processo. Veja só esse exemplo. Em uma decisão recente, STJ manteve uma condenação por violência doméstica porque, além da palavra da vítima, havia depoimentos de testemunhas que, embora não tenham visto a agressão, confirmaram o estado de desespero dela logo após o ocorrido. A palavra dela foi o ponto de partida, mas não foi a única prova. Por outro lado, nós temos essa decisão do STJ, onde absolveu um acusado porque existiam versões conflitantes e o depoimento da vítima não encontrou respaldo em nenhuma prova. A grande distorção é omitir a necessidade de corroboração. A palavra desta vítima tem que corroborar com as demais provas. A narrativa de que basta a palavra da vítima está errada. A palavra da vítima pode até ser considerado uma peça central, mas nunca vai ser considerado o quebra-cabeça inteiro. Decisões como essa aqui, onde deixa claro que uma condenação não pode se basear apenas em um depoimento dado na fase de inquérito e não confirmado em juízo ou por outras provas. Isso mostra o rigor que o sistema tem que seguir. A regra de ouro do processo penal é a presunção de inocência. Para condenar alguém, o juiz precisa ter certeza da culpa, com base em um conjunto de provas. Se houver dúvida, o réu deve ser absolvido. É o famoso princípio indúbio pro réu, que eu falo tanto para vocês. Recentemente, uma decisão do STJ foi totalmente distorcida nas redes sociais. Disseram que o tribunal teria mudado de ideia, inclusive enfraquecido a Lei Maria da Penha. Isso é falso, senhores. Vamos entender o que realmente aconteceu. No caso, o homem foi acusado de lesão corporal. A única prova apresentada foram fotos de supostas agressões. No entanto, essas fotos eram tão frágeis que não era possível identificar a pessoa retratada, nem a data em que foram tiradas. Não havia como fazer uma perícia ou confirmar o contexto. Por essa razão, dessa extrema fragilidade probatória, o acusado foi absolvido em primeira e segunda instância. O STJ simplesmente manteve essa decisão, reafirmando o óbvio. Ninguém pode ser condenado com base em provas que não provam nada. A grande distorção de tudo isso foi transformar um caso sobre insuficiência de provas em um ataque à palavra da suposta vítima. O STJ não disse que a vítima mentiu ou que seu depoimento não importa. Ele disse que a condenação exige um mínimo de segurança jurídica. A jurisprudência no nosso Brasil continua a mesma. A palavra da vítima é fundamental, mas precisa de suporte. Como decidiu
o STJ. A condenação é válida quando o depoimento é corroborado por outros elementos de provas, como testemunhas, perícias. Por outro lado, se há versões conflitantes e falta provas para corroborar a palavra dessa pessoa que está acusando, a absolvição, senhores, é o caminho que deve ser seguido. Então, por que essa distorção é tão perigosa? Ela gera pânico e injustiça. Homens e suas famílias vivem com medo que suas vidas possam ser destruídas por uma acusação sem provas, como se o direito de defesa não existisse. Isso alimenta uma polarização tóxica. Então vamos deixar as coisas bem claras aqui. Não basta a palavra da vítima para condenar. O STF nunca disse o contrário. O que ele reafirmou é que o direito não se baseia em achismos ou provas frágeis. A palavra da vítima tem um peso especial, mas ela precisa ser coerente e estar amparada por um conjunto de outras provas, como laudos, mensagens ou até mesmo testemunhas. A condenação criminal existe certeza, e essa certeza só é alcançada com uma análise cuidadosa de todo o processo, respeitando o direito de defesa, a presunção de inocência. O que estão dizendo por aí é uma distorção perigosa da realidade jurídica. Agora, uma coisa que precisa chamar a sua atenção. Muitos homens, ao receber uma intimação, eles entram na zona de conforto. Eu não fiz, eu não agi, é uma falsa acusação. Eu não vou nem contratar advogado, eu não vou procurar saber se tem provas ou não, porque se eu não fiz, não tem provas. Entra na zona de conforto e não procura se defender. E realmente, quando se trata de uma acusação onde tem a palavra dela e a palavra dela acaba sendo firme, por mais que não tenha outras provas, tome cuidado, porque você pode ser condenado, nesse caso que eu estou falando, somente com a palavra dela. Então a dica que eu te dou, se você recebeu uma intimação, tem conhecimento de uma acusação, procure se defender. Não entre na zona de conforto. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam como a justiça realmente funciona.